Queridos irmãos, graça e paz. Que bom que estamos de volta, né? Depois de uma curta parada, se compararmos com a parada do ano passado. E ainda bem que foi assim. Enquanto nós cantávamos juntos, eu louvava a Deus ali. A dificuldade com a máscara é mínima em comparação às dificuldades que enfrentamos em casa. Para reunir a família, para manter o foco, para tentar cultuar a Deus como os nossos. Então, louvado seja o Senhor por este retorno mais rápido, louvado seja o Senhor pelo avanço da vacinação. Alguns de nós já receberam, outros estão aí para receber. Deus permitindo, irmãos, em breve, todos nós teremos vacinas e todos estaremos cultuando juntos para a glória e louvor do nosso Deus. Amém? Eu quero rapidamente chamar a sua atenção para um aviso que está no nosso boletim e para outro comunicado que eu vou fazer. No boletim você tem alguns avisos, um deles sobre o culto de oração. Nós voltamos com as atividades presenciais, com o nosso culto público dominical, e vamos fazê-lo também na quarta-feira, no nosso culto de oração. Então, se você pode, esteja conosco às 7h30 da noite. É um culto rápido, de 1 hora apenas, mas durante o qual o Senhor nos permite fomentar a comunidade, ou seja, desenvolver nossos laços, conhecer uns aos outros, nos envolver com a vida dos nossos irmãos. Temos alguns louvores, uma breve palavra, e a maior parte do tempo é investido na oração. Então eu queria que todos os irmãos que estão aqui ou que me acompanham, caso vocês possam, estejamos juntos. E aos líderes, presbíteros, diáconos, líderes de pequeno grupo, é muito importante que estejamos juntos em oração neste tempo de crise, em um tempo de transição, fortalecendo uns aos outros, trazendo boas notícias e repartindo também dificuldades. Então esteja conosco, se você pode, tá? E um outro comunicado, irmãos, que não está no nosso boletim. Eu queria pedir a oração dos irmãos para esta próxima semana. Como vocês sabem, nós estamos em uma campanha de transição para um novo local. E ao que tudo indica, nesta semana nós fecharemos o contrato com o novo espaço e também o contrato para trazer aquela tenda que nós ganhamos de São Paulo. Então, já negociamos com as duas partes e esperamos que ao longo desta semana nós realizemos os primeiros pagamentos e firmemos o contrato. Então, esteja em oração por isso, pedindo que Deus nos dê tudo aquilo que precisamos para fazer esta mudança e até mais do que precisamos, tanto para fazer a mudança como também para assistir aqueles que padecem por causa desta pandemia. Se comprometam comigo, se comprometam com o Senhor em orar por esta causa, certo? Vamos ao Senhor em oração? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus outra vez. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Rei e Senhor do universo, por causa de Cristo, Tu também és nosso Pai celestial. Queremos louvar e bendizer o Teu santo nome neste dia, pois como disse o Teu Filho amado, o Senhor conhece cada uma de nossas necessidades, sabe do que precisamos, e vai fazer a provisão necessária. Nós te louvamos por isso. Nunca estivemos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. Estamos sob os teus olhos, paternos, cuidadosos e amorosos em todo o tempo. Como igreja, nós queremos te render graças, ó Deus, pelo retorno ao culto público. Muito obrigado pelos irmãos que nos servem, através do departamento de mídia, pelos esforços, ó Deus, empregados pelos pais, na condução de momentos familiares de adoração, mas nós sabemos, o culto que o Senhor espera é público e é congregacional. Muito obrigado, porque estamos outra vez realizando. Dá que em breve, Senhor, toda a Tua igreja esteja reunida para louvar e bendizer o Teu nome. Também te agradecemos pela ação de alguns irmãos de nossa igreja, pensando em assistir a alguns moradores de rua.
Eu ouvi deles, ó Deus, que não apenas aqueles que adotam esse estilo de vida, mas vários homens e mulheres que padecem por causa da pandemia foram para as ruas. Tenha misericórdia destas pessoas. Tenha misericórdia de nossa nação, Senhor. E muito obrigado mais uma vez pelos irmãos que estiveram nas ruas pregando o Teu Evangelho e socorrendo aqueles que precisam. Ainda em oração nós queremos rogar pelos irmãos de nossa igreja que se acham enfermos. Eu me lembro de Alex, que está no hospital, de Danilo, de Lara, que estão doentes em casa, do pai do nosso irmão Antônio, que também está enfermo em sua casa. Tenha misericórdia deles, estende a Tua boa mão sobre a vida deles, cuida de suas mentes, de seu coração, dá que eles estejam fortes e firmes no Senhor. Pedimos também pelos irmãos de nossa igreja que padecem por causa desta crise econômica. Senhor, abre-nos as portas outra vez, permita-nos trabalhar, dá que tenhamos tudo o que precisamos para cuidar de nossas famílias de modo digno e para repartir com a Tua obra de modo generoso. A propósito é o que vamos fazer agora, Senhor. Colocar perante o Teu altar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ajuda-nos a fazê-lo como ensina Paulo aos Coríntios, com alegria no coração. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus e para o louvor e glória dele. Amém. Vamos ofertar e dizimar. E se você nos acompanha de casa, faça também este momento um momento para dedicar ao Senhor os seus recursos. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão Tu dás, que em segurança cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do Teu
Que bom que servimos a um Deus que é fiel assim. Amém? Irmãos, como eu avisei durante a semana, a única coisa que nós não temos neste dia é o departamento infantil funcionando. Deus permitindo, na próxima semana vai estar tudo funcionando para que também nossas crianças sejam assistidas durante o momento do estudo da palavra. Agora eu queria convidá-los ao texto sagrado de Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 12 é o texto que nós vamos estudar neste dia, do verso 1 ao verso de número 20. Quando David Brainerd chegou à casa de Jonathan Edwards, seu trabalho, bem como seu testemunho, já eram bem conhecidos na Nova Inglaterra. Edwards, por exemplo, já tinha ouvido falar do avivamento que se deu entre os índios. E já fazia tempo que ele queria ter a oportunidade de conhecer mais de perto o jovem e piedoso missionário David Brainerd. Uma coisa, porém, Edwards não sabia, queridos. De tão doente que estava, Brainerd havia chegado à sua casa para morrer. Os dois não tiveram mais do que alguns poucos meses de amizade. Ainda assim, o experiente pastor tratou a estada do jovem missionário como uma vantagem recebida, como um benefício colhido e como uma graciosa dispensação da providência divina. Por quê? No sermão que pregou no funeral de Brainerd, Jonathan Edwards chegou a dizer o seguinte: jamais tive a oportunidade de ouvi-lo pregar, mas o ouvi orar inúmeras vezes. E tenho para mim que sua maneira de se dirigir a Deus é quase inimitável. Mais na frente, no mesmo sermão, Edwards repartiu pouco antes de sua morte e o ouvi dizer: meus pensamentos, reverendo Edwards, estão voltados para o querido tema da prosperidade da igreja. Ainda estou orando fervorosamente pelo derramamento do Espírito. Ainda desejo ver o avanço do reino de Cristo no mundo. Por essas e outras falas de Edwards, um especialista em Jonathan Edwards escreveu: embora ninguém tenha como provar que foi o jovem Brainerd que incentivou Edwards diretamente a seguir para a vila missionária de Stockbridge, pode-se concluir que sua visita certamente tornou a decisão mais fácil. Tornar a decisão mais fácil. E mais precisamente, motivar os crentes a se envolverem com a causa missionária parece ser o objetivo de Gênesis 12, irmãos. Como Edwards no século XVIII e como os israelitas à porta da terra prometida, a igreja contemporânea ainda precisa reivindicar as nações para Cristo. Vamos ouvir o texto sagrado? Leiamos, para começar, o verso de número 8. Que nos diz o seguinte: dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante de Tua palavra
E nós queremos te rogar por iluminação espiritual. Concede-nos luz na mente. Mais do que isso, Senhor, concede-nos poder do alto, vontade no coração para obedecer a Tua voz. Pois como pecadores que somos, nem sempre é o que queremos fazer, Senhor. Assiste-nos, Espírito de Deus, enquanto ouvimos a Tua voz. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 11 de Gênesis, texto que estudamos no último domingo, é uma espécie de transição que liga as duas maiores partes do livro de Gênesis. A primeira, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, trata de nos apresentar, como chamam os teólogos, a história universal dos povos. A segunda, que vai do capítulo 12 ao capítulo 50, trata de nos apresentar a história especial ou particular do povo de Deus. Sendo assim, queridos, depois de registrar o relato da Torre de Babel, Moisés se move rapidamente de Sem, o filho eleito de Noé, até chegar a Abraão, um descendente de Sem, que recebeu a missão de levar a semente da mulher adiante. Mas é claro, ele não vai fazê-lo sozinho. Filhos, netos e até descendentes distantes devem se juntar a ele nesta gloriosa missão, que trará a bênção da salvação para todos os povos da terra. Por isso, além de apresentar o patriarca Abraão, o que o autor sagrado quer com este capítulo que vamos estudar é motivar os israelitas na conquista da terra prometida. 400 anos antes deles, Abraão foi enviado por Deus àquela terra para reivindicá-la. O mesmo eles devem fazer sob a liderança de Josué. E algo parecido é o que a igreja precisa seguir fazendo sob a liderança do Espírito. Como os servos de Deus do passado, irmãos. Nós precisamos levar o estandarte do reino de Cristo adiante. Precisamos fazer missões para a glória de Deus e a fim de convocar os eleitos dele que estão espalhados por toda a terra. A questão é como, pastor, vamos realizar esta missão? Qual será o custo? Quais são as promessas que temos? Quais os perigos que corremos ao longo do caminho? Vamos descobrir respostas à medida que estudamos este texto sagrado. Comecemos como o chamado de Abrão. O verso de número 1 registra: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Duas observações são bem importantes aqui, irmãos. Primeiramente, percebam, a iniciativa foi inteiramente de Deus. Por graça, o Deus que chamou o cosmos à existência, também chama Abrão para levar o seu reino adiante. Em segundo lugar, tome nota, esta é uma missão extremamente difícil. Por um lado, Abrão tem que deixar para trás tudo o que lhe é de mais querido na vida. Ele precisa deixar para trás o que lhe define: pátria, terra, família. Por outro,
ele precisa seguir na direção de uma terra completamente desconhecida. Nas palavras de um estudioso, sair de casa e romper laços ancestrais era esperar dos homens antigos algo quase que impossível. Comentando o texto, João Calvino escreveu: era como se o Senhor estivesse dizendo a Abrão: eu te ordeno que partas com olhos fechados e te proíbo de questionar para onde eu estou te levando, até que, havendo renunciado tua pátria, te entregues totalmente a mim. Essa era a situação, irmãos. Difícil para Abrão. Agora, para encorajá-lo, em uma linguagem claramente pactual, Deus lhe faz promessas nesse texto. Versos 2 e 3. Deus disse a Abrão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A palavra que se destaca aqui é bênção. E diferentemente do que ensinam os pregadores da televisão, ela não significa apenas prosperidade financeira, irmãos. Na Bíblia, seu conceito é muito mais abrangente. E tem a ver muito mais com um relacionamento pactual com Deus. Segundo um comentarista, quando Deus abençoa alguém na Bíblia, Ele coloca esta pessoa debaixo de seu cuidado e de seu favor. E algumas coisas são interessantes aqui. Por exemplo, no princípio, ao criar o homem, Deus havia dito ao homem e à mulher: sejam férteis e multipliquem-se. Aqui, Deus não deixa os resultados nas mãos de Abrão. Ele lhe promete: eu vou fazer de você uma grande nação. Diferentemente do que aconteceu em Babel, quando os homens resolveram elevar o próprio nome, aqui é Deus quem promete a Abrão: farei do seu nome famoso. Com que propósito, pastor? Por meio de você, Abrão, todos os povos da terra serão abençoados. O que é isso, queridos? Evangelho encapsulado. Por meio de Abrão e de sua família, a semente da mulher chegará ao mundo para a salvação de todos os eleitos de Deus. Foi por isso que Paulo escreveu aos Gálatas, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, ou seja, salvaria os estrangeiros. Anunciou primeiro as boas novas a Abrão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Além de ser uma bênção para as nações, ele recebe a promessa da proteção de Deus durante toda a missão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Isto é, Abrão, eu serei amigo dos teus amigos. E não se preocupe, eu serei inimigo dos teus inimigos. São promessas maravilhosas, vocês não acham? Agora, lembrem-se, tudo começa por iniciativa de Deus. Nas palavras de J.I. Packer, em seu clássico O Conhecimento de Deus, nós não fazemos amizade com Deus. É Deus quem se torna nosso amigo. Por graça, é Ele quem se deixa conhecer. É Ele quem nos leva a conhecê-lo. Foi o que se deu com Abrão, quando ele ainda era um idólatra na terra de Ur dos Caldeus.
E foi o que aconteceu comigo e com vocês, quando ainda éramos pecadores perdidos nesta vida. A propósito, você ainda se lembra do dia que Deus o chamou de modo salvífico? Se recorda de onde estava? De que vida levava? De como andava? Foi por graça, queridos. Foi iniciativa dele. Por amor e graça eternos, o Senhor tomou a iniciativa e em dado momento de nossa história, Ele nos chamou para si. Faz bem à alma lembrar e pensar na salvação. Faz bem ao coração pensar e louvar o Deus que nos salvou por pura graça. E como foi mesmo que se deu esse chamado, irmãos? Bem, o texto não nos dá detalhes sobre o chamado de Abrão. Mas Estevão, aquele diácono que morreu em martírio, em sua última pregação disse que o Deus da glória se revelou ao pai Abraão. É o que Deus continua fazendo até hoje, meu irmão. Segundo o que Paulo escreveu aos Coríntios, neste mundo há um falso Deus que vive para impedir nossa visão. Ele não quer que vejamos a glória de Deus na face de Cristo. Mas este falso Deus não é forte, é fraco. E o nosso Deus não é apenas forte, Ele é gracioso. Disse Paulo que ao início de todas as coisas falou, haja luz. Também bradou nos nossos corações, haja luz. Em um momento nada víamos, em outro, por graça e iniciativa dele, nós vemos a glória de Deus brilhando na face, na pessoa e na obra de Cristo. De repente, dobramos nossos joelhos em adoração. É então, irmãos, que depois de nascer de novo, nós ouvimos e atendemos ao chamado eficaz do Evangelho. O Espírito primeiro nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir, e então nós nos levantamos e caminhamos na direção de Cristo. E qual é a prova palpável que temos de que de fato ouvimos o chamado Salvador de Deus? Bem, há várias, mas à luz destes versos iniciais eu poderia chamá-la de sair, deixar e seguir a Deus. Você realmente atendeu ao chamado de Deus? As pessoas que nos cercam são verdadeiramente crentes. Queridos, nós nascemos de novo de fato. Certa vez Jesus disse: quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Essa é a prova pela qual precisamos procurar, irmãos. Segundo Jesus, tudo e todos precisam ficar em segundo lugar. Ainda amamos cônjuge, filhos e pais, mas a nenhum deles damos adoração. Ainda lutamos pela carreira profissional e sonhamos com dias mais tranquilos na vida, mas isso não é o que nos define. Se somos verdadeiros filhos de Abraão, não vamos morrer tentando construir nosso próprio reino. Nós vamos viver promovendo o reino de Deus no mundo. Se somos verdadeiros discípulos de Cristo, não perderemos a vida com coisas que não realizam e não duram para sempre.
nós a encontraremos em um relacionamento profundo e todo satisfatório com o nosso Deus. São coisas pelas quais nós precisamos buscar, queridos. São provas palpáveis de que ouvimos o chamado interior do Espírito. Foi o que se deu com Abrão. Depois de ouvir sobre o chamado de Abrão, ouçamos agora acerca da obediência de Abrão. Os versos 4, 5 e 6 nos contam o seguinte. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprado em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. E naquela época, os cananeus habitavam essa terra. A oração "partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor" revela a obediência do patriarca, irmãos. Como Noé antes dele. Abrão ouviu a voz de Deus e obedeceu imediatamente. E como lemos, ele não foi sozinho. Levou esposa, sobrinho e servos. Sobre estes últimos, escreve um comentarista: não são servos como imaginamos. São almas que Abrão ganhou enquanto repartia sua história com Deus. E sobre a história, ou melhor, sobre a viagem em si, o autor sagrado nos leva de Harã a Canaã em apenas uma frase. Rapidamente ele nos coloca em Canaã, ao lado do carvalho de Moré, bem no centro da terra, e faz questão de nos avisar: os cananeus habitavam a terra. O que nos sugere que a missão de Abrão não será fácil. Abrão, porém, não estava sozinho, irmãos. Pois o verso 7 nos diz: o Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Sim, há obstáculos, há inimigos, há problemas a serem vencidos, mas Abrão, eu estarei com você. E eu darei esta terra aos seus descendentes. Qual é a resposta do patriarca? A voz do Senhor, verso 7, parte B, e versos 8 e 9. Abrão construiu ali, irmãos, um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Não sei se percebeu, mas Moisés está fazendo uso de verbos que indicam movimentação. Por 3 vezes, ele usou o verbo partiu. E por 2 vezes empregou o verbo prosseguir. O que nos informa que Abrão está caminhando pela terra de Canaã. E o que ele faz, irmãos, enquanto viaja pela terra que Deus lhe prometeu? Ele arma uma tenda para a sua família e um altar para o seu Deus. Com a tenda ele informa ao mundo que é um peregrino. Com o altar ele avisa aos cananeus: eu sou adorador de Yahvé, o Deus único e verdadeiro. Lutero entendeu que a frase invocou o nome do Senhor de Abrão significa que ele saiu pregando as boas novas naquela nova terra. E para Calvino, Abrão se esforçou tanto quanto pôde para dedicar aquela nova terra a Deus
e para perfumá-la com sua fé e adoração ao Senhor. Será que é como vivemos, queridos? Vivemos em pura e simples obediência à palavra de Deus? Outra vez, aqui temos uma evidência de que, de fato, ouvimos o chamado do Evangelho. Foi Jesus quem disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em certo sentido, então, a questão é simples. Se não obedecemos aos mandamentos do Senhor, se sempre apresentamos resistência à voz dele, se nos rebelamos constantemente contra a palavra, é bem provável que ainda não tenhamos sido alcançados. Em outro sentido, porém, a questão é bem mais complexa, irmãos. Pois como obedeceremos à voz de Deus se nem sequer a conhecemos? Não há como andar com Deus sem Bíblia. Não há como crescer na fé sem Escritura. Você não tem como driblar, burlar o estudo regular da palavra. Nós crescemos em obediência e maturidade à medida também que conhecemos o que Deus espera de nós. Mas, pastor, evidenciaremos algum dia a obediência perfeita? Não agora, irmãos. Ainda somos pecadores. Nosso coração continua enganoso. Nossa natureza ainda nos inclina para a desobediência. Por isso, nós ouvimos a Bíblia, nós lemos e estudamos a palavra em oração. Senhor, concede-nos poder do alto para obedecer. Concede-nos, sim, conhecimento da palavra, mas também conceda-nos mais do que isso, vontade e condições de praticá-la. Depois de considerar a questão da obediência, eu lhes pergunto: será que nós vivemos para reivindicar as nações para Deus, queridos? Quando estamos considerando a possibilidade de uma mudança de cidade, ou estudando uma nova proposta de trabalho, ou quando a nossa família cresce com a chegada de mais um bebê, nós temos a consciência missionária que Abrão tinha. Enquanto cristãos, nossa missão não é enricar neste mundo. Não é viver em eternas férias nesta vida. Não é formar nossos filhos meramente para o campo profissional. Cabe-nos, como fez Abrão e como Jesus nos ensinou, reivindicar as nações para o nosso Deus. E é claro que, para tanto, há inúmeras estratégias missionárias. Algumas são mais aplicáveis na África, onde Levi está, outras são menos. Mas neste texto, irmãos, nós temos ao menos uma simples e acessível estratégia para todos os crentes. Por um lado, nós podemos adotar o estilo de vida de Abrão. Nós somos peregrinos neste mundo, queridos. É como o apóstolo Pedro define os crentes em sua segunda carta. Você se lembra disso? Como peregrino que é, você não deveria ser apegado demais a esta vida.
Você precisa ser mais leve durante a viagem, sua bagagem precisa ser menor. Nossos alvos, valores, sonhos são outros. Enquanto vivemos como Abraão viveu inicialmente em Canaã, as pessoas que nos cercam precisam perceber: este homem, esta mulher está em busca de outra cidade, de outra alegria, de outra coisa que não estas coisas. Por outro lado, como Abraão, por onde quer que passemos, nós precisamos levantar altares para o nosso Deus, queridos. Nós não estamos na escola apenas para aprender português e matemática, jovens. Nós estamos na escola para perfumá-la com o Evangelho de Cristo. Irmãos queridos, nós não estamos no trabalho apenas para ganhar dinheiro. Nós estamos no trabalho para ganhar almas para o Senhor. Nossa casa não pode ser apenas um lugar de descanso. Ela é campo missionário. Nossos filhos são terra fértil para a obra do Espírito. Agora, é claro que a missão não será fácil, irmãos. Pois como Abraão, nós vivemos em meio a incrédulos, que não entendem, que se opõem, que às vezes perseguem, mas não se deixe desanimar, não estamos sozinhos. Deus apareceu a Abraão na terra prometida e lhe prometeu aquele lugar. Deus fez o mesmo com Josué quando este estava para conquistá-la. Nenhum discípulo de Cristo fica sem a mesma fala de Deus. Não apenas Ele nos enviou em missão, Jesus nos disse: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Ah, pastor, mas nem sempre eu sinto esta presença. Nem sempre eu percebo este cuidado de Deus. Vez por outra, pessoas me fazem esta pergunta. Não há apenas uma resposta, mas uma pode ser: talvez não estejamos tão envolvidos com a missão que recebemos, tanto quanto deveríamos. Pois esta promessa de Jesus se destina a todos os crentes, especialmente àqueles que estão em missão. Se estivéssemos mais envolvidos com a missão, irmãos, na nossa casa, no nosso trabalho, por necessidade mesmo, estaríamos mais diante do Senhor em oração e dependência. Consequentemente, desfrutaríamos cada vez mais de amizade e intimidade. Mas se não estamos envolvidos com as coisas do Senhor, pouco a pouco nós vamos nos esquecendo de buscá-lo e de ter tempo com Ele de amizade. Esse, irmãos, era o caso, ao menos inicialmente, de Abraão. Eu digo inicialmente, porque o que vamos considerar agora nos revela a desobediência de Abraão. É isso mesmo. Ele que acabou de dar um show de obediência vai fracassar ainda no mesmo capítulo. Entre os versos 10 e 13 nós lemos: houve fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa.
Abraão não esperava encontrar problemas na terra prometida por Deus. Assim como às vezes novos convertidos pensam, né? Agora é só bênção. Não foi o que aconteceu com Abraão, irmãos. A terra não apenas estava habitada por cananeus, ela sofreu com uma fome rigorosa. E como pai de família, ele precisa fazer alguma coisa, mas o que, pastor? Idealmente, ele deveria ter orado, irmãos, e esperado por Deus. O que fez? Ele correu, desceu para o Egito. No lugar do altar que adora a Deus, o que vemos neste texto é uma trama humana na tentativa de resolver as situações. Diga aos egípcios que é minha irmã. Precisamos ser justos com ele. Sarai era mesmo meia-irmã de Abraão. Mas ela não era só isso. Ela era a esposa dele. E era dever de Abraão protegê-la e não colocá-la em perigo, irmãos. De toda forma, foi o que aconteceu. E os versos 14, 15 e 16 nos contam quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Isso é interessante, né, irmãos? Porque ela já tinha alguma idade. E às vezes, assim, o marido tem uma ideia de sua esposa, a esposa de seu marido, que a gente não questiona por educação, né? Mas aqui são os egípcios que concordam com Abraão. De fato, ela era muito bonita mesmo. Por isso, verso 15, vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele, faraó, tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servas e servas e camelos. Deu mais do que certo para Abrão, em uma perspectiva pragmática da vida. Não apenas sobreviveu ao perigo, ele enricou ainda mais. Mas a que preço, irmãos? Ao que tudo indica, seu plano original tinha por objetivo conseguir mantimento e depois fugir do Egito. Ele não queria ficar no Egito. Sua trama tinha por propósito ganhar tempo. Mas ele só se esqueceu de um detalhe. Não é assim que se trata um dos homens mais poderosos da terra, um homem que é tratado como um semideus. Faraó não faz pergunta, ele dá ordens. Ele tomou a esposa de Abrão. E ela só não se tornou a sua própria esposa, porque antes disso Deus interviu, irmãos. Versos 17, 18, 19 e 20. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário, para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Não sei se todo mundo conseguiu ver, mas esta narrativa nos oferece uma antecipação do êxodo em miniatura.
Quem pode salvar Abrão e Sarai das mãos do faraó? Deus pode, e Ele o faz aqui. Quem pode salvar os escravos hebreus? Tirá-los, arrancá-los da poderosa nação do Egito? Deus pode. E sob a liderança de Moisés é o que Ele vai fazer. Como nos dias de Abrão, Deus vai castigar o Egito com pragas, a fim de libertar o seu povo eleito. Você crê nisso, meu irmão? Você crê, minha irmã, que Deus pode nos salvar de novo e de novo para o louvor de sua própria glória? Antes de considerar a salvação do Senhor, considere comigo nossa desobediência. De onde ela vem, pastor? De onde nasce? Porque mesmo depois de salvos ainda somos capazes de desobedecer a Deus. Percebam algo, irmãos. Abrão não se tornou um ateu inveterado. Ele adorou a Deus antes. Vai voltar a adorá-lo depois. Qual é o problema dele? Qual é o nosso problema muitas vezes? Esquecimento. Ele se esqueceu de Deus. Temporariamente viveu como se Deus não existisse. Deixou de lembrar das promessas de Deus. E tentou resolver a situação com a própria mão, com a própria inteligência. Não deu certo então, querido. Por que é que você acha que vai dar certo agora? Em vez de entrarmos no modo sobrevivência, nós precisamos andar, irmãos, no modo dependência do Senhor. E em vez de se perguntar nesta crise, o que posso fazer para sair dela o quanto antes? Todo crente deveria estar se perguntando: o que posso aprender com Deus em meio às dificuldades? Pois mais cedo ou mais tarde Ele vai nos tirar dela. Seu Deus não mudou, minha irmã. Não desapareceu. Suas promessas não falharam. Ele continua no trono do universo, Ele está no controle. Nosso Deus segue trabalhando por seu povo. Se é assim que crê, faça guerra contra o seu coração incrédulo. Não se entregue à incredulidade de seu coração, não dê ouvidos às tramas de seu coração, siga confiando em Deus. Ele jamais abandona os seus. Aos casados, tomemos nota de uma lição preciosa que salta desta narrativa. Ao tirar os olhos de Deus, Abrão teve medo, irmãos, e consequentemente se tornou extremamente egoísta. De tanto se preocupar consigo mesmo, talvez até sem perceber, ele acabou colocando a vida de seu casamento, de sua esposa, em perigo. Por muito menos, homens e mulheres que se entregam ao trabalho negligenciam a família. Por muito menos, homens e mulheres perseguem seus hobbies e se afastam do cônjuge. Por muito menos, homens e mulheres se fecham em si mesmos e acabam esquecendo de seus filhos. Não está certo, queridos. E se Deus se esticou, como vemos aqui, para salvar o casamento de Abrão e Sarai, por que ficaremos inertes quando o assunto é a nossa família? Como Deus, nós precisamos proteger e preservar nossas casas, irmãos.
É nossa missão proteger o casamento e desenvolver nossos filhos para a glória do Senhor. Querido irmão, não entregue sua casa ao mundo. Minha irmã, não sacrifique os seus filhos no altar do sucesso profissional ou no altar do prazer egoísta. Não vai valer a pena. De novo, irmãos, ainda bem que Deus interviu para salvar Abrão e Sarai. E tem um detalhe. Sim, ele foi chamado por Deus para levar a missão adiante, a semente da mulher adiante. Mas ele não deixou de ser pecador, irmãos. O que é que ele está fazendo aqui? Abrão está fazendo aqui o que Noé havia feito antes dele. O que Davi vai fazer depois dele. Ele faz aqui o que todos nós fazemos inúmeras vezes: pecar contra Deus. Ninguém aqui é melhor do que ele. Nossa felicidade é a mesma de Abrão. Por graça, Deus ainda intervém para nos salvar de novo e de novo. Por graça, irmãos, Deus interviu para salvar Abrão do Egito. E por graça o Senhor interviu para nos salvar na cruz do Calvário. E se você já se perguntou, por que a morte de Cristo poderia salvar você do juízo de Deus, juízo eterno? Uma dentre as centenas de respostas é: diferentemente de Adão, de Noé, de Abrão, de Davi, Jesus também foi levado ao deserto, também foi tentado, mas jamais pecou. Onde Abrão pecou, ele obedeceu. E onde você errou, Cristo acertou, de modo que quando subiu àquele maldito madeiro, seu sacrifício era de valor único, inestimável, puríssimo. Por isso João Batista disse dele: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos salvos por fé no que Ele é e fez por nós na cruz. Nossa Páscoa, irmãos, não é mais um animal sacrificado. Nossa Páscoa é o Filho de Deus na cruz para a nossa salvação. Seu sacrifício foi aceito. Sua oferta foi recebida por Deus como aroma agradável. Por graça e misericórdia, enquanto Ele recebia a nossa punição, nós escapamos o juízo de Deus, nunca mais seremos condenados por causa de Cristo. Louvemos a Ele. E se você nunca se entregou aos cuidados do Salvador, faça-o hoje. No coração, ande na direção dele, por fé, crendo, confiando que ele também morreu por você. E depois saia daqui, termine esta transmissão, decidido a segui-lo, abandonando os seus pecados e obedecendo aos seus mandamentos. Eu quero concluir, irmãos, voltando à amizade entre Jonathan Edwards e David Brainerd. Embora curta, ela se revelou como um encorajamento imediato para Edwards. E mais tarde terminou levando a um resultado permanente e de longo alcance, através da publicação do Diário de Brainerd, a obra
mais conhecida de Edwards no mundo. O livro, de início, pode ter se parecido como uma pedrinha jogada no mar. Deus, porém, tinha outros planos, irmãos. Pois, depois da Bíblia, nenhum outro livro foi mais lido, nenhum outro livro foi mais útil um século mais tarde no que chamamos de o século das missões protestantes. Quase todos os missionários que levaram o Evangelho aos 4 cantos do planeta tinham uma Bíblia e o diário de David Brainerd. Na verdade, o diário de Brainerd continua despertando e encorajando missionários até hoje. E nada indica que vai deixar de fazê-lo nos próximos anos. E a pergunta é por quê? As palavras de John Piper, uma pedrinha jogada no mar da história pode produzir ondas da graça que quebram em praias longínquas. Centenas de anos depois, a milhares de quilômetros de distância. Foi o que aconteceu também com a vida, irmãos, e a história de Abrão. Ele foi útil 400 anos depois na vida dos hebreus que deixavam o Egito. E até hoje nós o chamamos de o pai da fé. Quem sabe, queridos, o que resultará dos nossos esforços na doutrinação dos nossos filhos? Quem pode mensurar sua contribuição missionária? Esteja você aqui, orando e ofertando, ou esteja você no campo, pregando e servindo. Sejamos encorajados pelo que ouvimos na palavra de Deus neste dia. E comecemos esta semana desejando orar, partilhar e fazer missões para a glória de Deus e a alegria de todos os povos da terra. Pois como Abrão, como os israelitas à porta da terra prometida, como os discípulos de Cristo, nós ainda precisamos levar o reino de Deus adiante, irmãos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, faça uma oração enquanto nós nos preparamos para celebrar nossa Páscoa.